Senhor, nós estamos nessa manhã, querido, aqui na tua casa, prontos para abrir a tua palavra e expectantes daquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Senhor, nessa manhã eu quero me colocar nas tuas mãos e pedir que o Senhor me utilize como uma ponte entre o Senhor e o coração dos meus irmãos, como o Senhor fez comigo. E que nessa manhã não seja o Hernan falando, nem as ideias do Hernan, seja o Teu Espírito Santo através de mim. Oh Deus, deixamos todo o que está envolvido nesse culto nas Tuas mãos. Obrigado por cada pessoa que está aqui presente. Traz com segurança aqueles que estão chegando. Senhor, cuida nesse domingo, em especial por essa data que nós estamos vivendo, onde o pecado está sendo praticado, está de uma forma solta, mais do normal. Oh Deus, cuida dos nossos irmãos, cuida dos nossos familiares e dos nossos entes queridos. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos com o Sermão do Monte. Pastor Fábio, domingo passado, ele explicou os primeiros versículos desse sermão, do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E eu tenho que confessar para os irmãos que a minha parte aqui hoje, vou compartilhar com vocês, eu considero ela uma das mais duras, em certa forma, para a minha vida. Porque quando nós falamos do Sermão da Montanha, temos que lembrar que é o começo de Jesus. Gente, Jesus estava começando o seu ministério, e ele traz seus discípulos e começa a explicar como que o negócio vai ser. Como que é a vida cristã, como que ele espera, o que ele espera dos seus discípulos. E nós temos nossa caminhada cristã. Em todos esses dias, todos esses domingos que eu estou aqui com vocês na frente, eu conto da minha conversão um pouco. Né? E teve algumas pessoas que falaram assim, pô, Hernan, a gente está esperando você pregar para terminar a história. Gente, o Senhor me encontrou e eu estava totalmente perdido. Eu expliquei a conversão do meu pai, expliquei a conversão da minha mãe, que foi através dela que a minha casa foi redimida pelo sangue de Jesus, e eu agradeço ela até hoje, e sempre a gente se lembro dos meus amigos, e quando eu vejo o Sermão da Montanha, eu falo, meu Deus, eu falo assim, Fábio do céu, eu estou muito mal, eu não estou sendo o discípulo que Jesus quer que seja. E nós vamos ver agora que muitos dos cristãos, a gente utiliza as máscaras, colocamos máscaras na nossa vida para poder aparentar frente aos outros aquilo que nós não somos. E quando a gente deveria agir de uma forma diferente do mundo inteiro, porque é o que se espera de nós, o pecado está tão dentro que a gente nem consegue saber se nós estamos mentindo ou estamos falando a verdade. Então, eu queria compartilhar com vocês, abra sua Bíblia, nós vamos ver Mateus capítulo 5, e nós vamos começar a partir do versículo 7, que é aquilo que nós vamos ver, do 7 ao 16, vai ser hoje de manhã. Mas antes, eu gostaria que você leia essa pequena parte que John Stott escreveu e deixou bem claro para nós. Ele diz assim, o Sermão do Monte é praticamente o início do ministério de Jesus, sem dúvida, é um dos menos compreendidos e um dos menos obedecidos. Ele defende que estamos errados, extremos errados, das instruções de como seus seguidores deveriam se comportar. Os seguidores de Jesus devem ser marcados por qualidades distintas às do mundo. Eles devem brilhar como luzes nas trevas. As suas ações justas devem exceder até mesmo os dos religiosos, enquanto o seu amor deve ser ainda maior. Ou seja, nós vamos ver agora do 7 e 16, meu querido, minha querida, nós vamos ver como eu deveria me comportar. E, consequentemente, eu gostaria que você tome esse Sermão do Monte para você, do seu ponto de vista, da sua vida do dia a dia. E aí juntos vamos descobrir. Vamos lá. Diz assim, pode ligar sua Bíblia ou começar a ler. Diz assim, bem-aventurados misericordiosos.
Estou falando muito no espanhol, sou eu. Misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, ou levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de nós, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Vocês são luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se em um lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? O Sermão do Monte é muito preciso e muito duro, mas também é muito lindo, porque ele aqui, quando Mateus está falando, ele traz um dos temas, e é o tema de hoje, que é: qual que é a influência de um cristão? Qual que é a influência que nós temos na sociedade? Gente, o que nós temos de diferente dos que estão lá fora? O que eu tenho diferente na minha família, quando tem tem algumas pessoas na minha família que não conhecem a Jesus? O que eu tenho de diferente? Como é que eu me devo comportar, talvez no meu trabalho, quando as pessoas sabem que eu sou cristão, ou elas nem sabem que eu sou cristão? Isso é o que eu queria falar com vocês. E, em primeiro lugar, eu vou ir um pouquinho rápido, porque da última vez que eu preguei, eu terminei extrapolando o tempo, e hoje tenho aqui o cronômetro, então, e ainda temos ceia, então, vamos lá, eu confio. Misericordioso, versículo 7. Eu coloquei aí, essa versão aqui é a versão a mensagem, essa versão aqui, a mensagem. Algumas das pessoas perguntaram: Hernão, você gosta da mensagem? Eu gosto para estudar essa Bíblia, a mensagem. Mas para você ler do dia a dia, pode ter outras traduções. Mas a mensagem é linda para estudar. Olha como diz a mensagem, o versículo 7. Compare com o seu, sua outra versão. Ela diz assim: abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros, na hora em que precisam de ajuda. E na hora que vocês precisarem de ajuda, vocês receberão cuidado. Olha, tem uma pessoa que eu procurei aqui, chama Richard Lenski. Proveitosamente, ele distinguiu a palavra misericórdia, que é elos, e da palavra graça, que é em espanhol, e não sei como em português, é charis. O substantivo misericórdia, olha aqui, o substantivo misericórdia sempre trata da dor, da miséria e do desespero, que são resultado do pecado. Enquanto a graça sempre lida com o pecado e com a culpa, propriamente dito. Ou seja, olha aqui, a misericórdia concede alívio, mientras que a graça concede perdão. A misericórdia cura, ajuda, enquanto a graça purifica e reintegra. Ou seja, a misericórdia é uma coisa, a graça é outra coisa. Nós não podemos misturar elas duas. Porque quando Jesus, nesse versículo, ele não especifica quais pessoas os seus discípulos precisavam ter misericórdia. Poderiam ser aqueles que caíam em uma situação feia, como aquele viajante. Você lembra daquele viajante que ia para Jerusalém e durante seu trajeto ele foi? Você lembra desse? Ele foi o quê? Assaltado. Ele foi assaltado. E o bom samaritano
teve misericórdia. Ou talvez Jesus estava falando dos famintos, dos rejeitados da sociedade, dos doentes, dos quais Ele mesmo, o Senhor, costumava fazer milagres e curar eles. Ou talvez de aqueles que faziam coisas ruins, mas de modo que a justiça clamava por castigo, mas a misericórdia clamava por perdão. Na verdade, Jesus não precisava dizer para qual pessoa nós precisamos ter misericórdia. Ele não precisava. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. E dá provas da sua misericórdia todo dia. Você está respirando. Ele dá continuamente. Mas os cidadãos do reino do Senhor também devem mostrar misericórdia para todo mundo, igual ao nosso Deus. Amém? Se Deus é um Deus misericordioso, quem somos nós para não ter misericórdia de todo mundo? O mundo em que vivemos é cruel. O mundo em que nós vivemos é cruel, é vingativo, é complicado. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jace sobre o poder do maligno. O mundo é cruel. O mundo sempre vai optar em isolar-se da dor, da calamidade dos homens, achando que a vingança é deliciosa e que o perdão é sem graça, quando comparado a ela. Mas o versículo diz: felizes os que tratam os outros com misericórdia, Deus os tratará com misericórdia também. Não é que possamos merecer misericórdia por mostrar misericórdia, nem perdão através do perdão, mas porque não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus se não nos arrependemos. E não podemos proclamar que nos arrependemos dos nossos pecados se não formos misericordiosos com as outras pessoas. Nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão para perdoar. Nada prova mais claramente. Perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, elas andam coladas. Ser manso, que o pastor explicou domingo passado, ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. O versículo 7 nos impulsa, nos ensina, nos ajuda a entender que precisamos ser misericordioso com todo o mundo, até com aqueles que fazem mal. Misericórdia não é uma opção, misericórdia é uma qualidade do cristão. Olha que Deus diz o seguinte: não está falando para você julgar quem precisa ou quem não precisa. Ele está falando: gente, vocês sejam misericordiosos. Aspas. Quando eu vejo que o Senhor me ensina a ser misericordioso, e eu entendo que eu preciso mostrar o perdão, porque Deus me perdoou, eu vejo algumas pessoas colocando no Twitter, no Facebook, aonde você, em alguma rede social, sobre o que o pastor orou, que falou sobre o neto do ex-presidente. Misericórdia precisa ser a qualidade de um cristão. Nós vamos ver agora os pacificadores, os limpos de coração. Mas, gente, misericórdia é nós ajudar os outros, porque não vamos receber como recompensa, não pensando nisso, pensando que você foi perdoado por muito mais coisa.
Nós clavamos o Senhor Jesus, nós matamos o Senhor Jesus. Versículo 8, olha aí na sua Bíblia o versículo 8. Limpos de coração. Olha que diz a mensagem, diz assim: abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Puros de coração, eu entendo que tem a ver com a palavra sinceridade. Significa que os nossos relacionamentos, tanto com Deus como com as outras pessoas, eu estou livre de falsidade. Nossa vida pública e nossa vida privada tem que ser transparente. Nós, como cristãos, como falei agora, como começamos, as máscaras são muito grandes, são muito grossas. Mas Jesus nos está dizendo, limpos de coração, meu querido, sua vida pública e sua vida particular tem que ser transparente. Tem um que diz, minha vida é um livro aberto. Todo ao nosso respeito deve ser puro, incluindo nossos pensamentos e motivos. Não se mistura com o que é malicioso ou dissimulado. Hipocrisia não deveria encontrar nenhum lugar na nossa vida. Tem muitos exemplos que eu poderia falar para os irmãos. Ninguém pode subir ao monte e entrar, por exemplo, no lugar santíssimo, se não for limpos de mão e puros de coração. Davi, sabendo que Deus queria, ele diz assim, ele queria verdade no íntimo, ele orou naquele Salmo 51:6 que disse: cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Jesus, conversando com os fariseus, se queixou da obsessão dos fariseus de que a parte de fora, de que a sua reputação seja limpa. E ele diz em Mateus, se lembra, em Mateus 11:39, Jesus diz assim: então o Senhor lhes disse: vocês fariseus limpam o seu exterior do corpo e do prato, mas interiormente vocês estão cheios de ganância e de maldade. Mateus 23:27 diz: eles eram como vocês, são sepulcros caiados, bonitos por fora, lindos, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Lutero faz uma comparação muito legal. Quando Lutero fala sobre o Sermão da Montanha, ele faz uma comparação entre o jeito de Cristo por fora e por dentro. Ele diz assim: Cristo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Cristo quer um coração limpo, embora exteriormente a pessoa possa estar em uma cozinha encardida, cheia de gordura, suja, mas ele diz: o que importa é que por dentro seu interior é puro. E ele fala assim: embora um trabalhador, um ferreiro, um sapateiro esteja sujo de fuligem, ou mesmo cheirando mal, no interior é puro incenso frente a Deus. Porque em seu coração medita a palavra do Senhor e lhe obedece. Mas são poucos, olha para mim, mas são poucos os que têm uma vida genuína e sincera. Somos tentados a usar uma máscara e desempenhar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Algumas pessoas tecem uma rede de mentiras ao seu redor
que essa mesma pessoa, depois de um tempo, nem sabe te dizer qual que é verdade e qual que é mentira. Porque ele utiliza o engano. Quando Jesus diz assim: somente o puro de coração vai ver a Deus, porque somente os sinceros poderão suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas do engano se dissipam e em cujo fogo todos os segredos são revelados. Querido, sabe aquele pecado? Sabe aquele segredo que somente você conhece? Aquele que a gente muitas vezes tem escondido no coração, que até mesmo nem a família, nem a esposa, nem o esposo sabem, nem os filhos. Esse segredo faz com que a tua pessoa seja um hipócrita. Esse segredo faz com que sua máscara seja cada vez mais grossa. Quando Jesus fala que em frente dele, ele vê todas essas coisas, ele percebe tudo. E no momento ele vai vir à tona. Mas o medo da revelação muitas vezes nos deixa calados. E pensamos, eu vou levar esse meu pecado até a morte. Ninguém vai ficar sabendo. Deixa eu te falar uma palavra para você e pega ela para contigo. É melhor você passar uma dor, uma vergonha aqui na terra, que ser descoberto por o Senhor lá e passar uma eternidade com ela. Nós assumindo o nosso erro, o nosso pecado aqui, nós obedecemos ao Senhor e nós só somos sinceros frente dele. Cada decisão tem sua consequência. O Senhor sempre te dá uma segunda chance, mas a justiça de Deus é de Deus, a justiça humana precisa também ser feita. Um desses dias, um desses meses atrás, nós tivemos uma situação e onde a pessoa falava para mim: Hernan, eu tenho medo da justiça humana, eu sei que eu errei, eu fiz uma coisa horrível, peça para Deus não esquecer de mim. E eu falei: querido, Deus não esquece, Deus te ama, Deus te dá uma segunda chance, mas você precisa passar pela justiça humana. É necessário mostrar para seu filho, mostrar para seus, que cada situação tem cada decisão tem sua consequência. E existem consequências boas e consequências ao olhar da justiça humana ruins. O Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele fala sobre os pacificadores. E para ser sincero com vocês, os pacificadores têm sido muito difícil para mim. Olha aí o seu versículo 9. Pode ler o seu versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Mas por que foi para mim difícil? Porque na minha vida, se tinha uma coisa que não era um pacificador. E por fato de não ser um pacificador, eu era rotulado por um monte de coisas. Por fato de eu não ser pacificador, eu tive que passar pela justiça humana. E eu tive que pagar pelo meu erro. Mas a Bíblia, a mensagem diz assim: abençoados são vocês, que vocês conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente qual é o lugar que vocês ocupam na família de Deus. A sequência de ideias do Senhor de limpos de coração para pacificadores é natural, pois as causas mais frequentes das brigas é a famosa intriga. Enquanto a fraqueza, olha aí, pois uma das causas mais frequentes das brigas é a intriga, enquanto a fraqueza e sinceridade são essenciais para a verdadeira reconciliação.
Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se, oh Senhor, o Senhor sabe, esforcem-se para viver em paz com todos. O cristão é chamado para a paz. Devemos procurar a paz. Na medida que depender de nós, precisamos viver em paz com todos aqueles que nos cercam. Jesus deixa claro que nunca devemos buscar o conflito ou ser responsáveis dele. Pelo contrário, somos chamados a estar em paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A pacificação é uma obra divina. Paz significa reconciliação, e Deus é paz e Deus reconcilia. A mesma palavra usada nesta bem-aventurança é utilizada lá com Paulo em Colossenses 1:20 e diz que por meio dele, do Senhor, reconciliasse consigo as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Os filhos de Deus, se você se considera um filho de Deus, procuram fazer o que seu pai fez: amar as pessoas que ele ama. Deus ama a reconciliação. E está agora fazendo, por meio o Deus seus filhos, o mesmo que fez através de Jesus Cristo. O que ele está fazendo? Amar as pessoas, reconciliando-las com ele. Agora é importante que a gente fale o seguinte: ter paz não é ter calmaria, não. Não é ficar sossegadão, não. Não é deixar passar, não. Não é ficar calado, não. O preço da nossa paz foi pago por um preço, um alto preço, um custo da vida do Filho de Deus. A pacificação é uma tarefa que custa. Esforça-se para reconciliar, por exemplo, para reconciliar um indivíduo com o outro, você tem que entrar no meio. O cristão precisa entrar no meio. E não é uma tarefa fácil. Você tem que ouvir os dois lados. Você até muitas vezes tem até o risco de levar uma pancada, de machucar. Tem o risco de você fracassar. Querido, você foi chamado para ser pacificador, não para ficar no cantinho. Você não foi chamado para ficar quietinho. Aí, ó. Você foi chamado para ser pacificador, para entrar na briga. Não acha que ficando quietinho na sua você está ajudando. Você não está nem ajudando, nem atrapalhando. Você foi chamado a ajudar, você foi chamado a pacificar. Se você sabe de brigas na sua família, muitas vezes a pacificação não tem seu custo. Talvez você seja o ruim da família depois de ver que todo mundo se reconciliou e você ficou o ruim da família, você ficou o mal. Mas está em paz, você foi chamado a ser pacificador. Nós precisamos procurar a paz. Isso, quando nós somos nós mesmos que não estamos envolvidos na briga, haverá a dor de pedir perdão à pessoa que nós ofendemos, ou a dor de perdoar gratuitamente aquelas pessoas que nos ofenderam. Olha, se tem uma coisa que eu sempre conto, que a Thaís tem me ajudado muito a superar, é a parar de ser grosso. Eu falo para a Thaís, essa parte da minha negócio direito aqui, eu não sinto tantas beliscões que essa mulher me dá.
o meu jeito, e não é por me esconder atrás da cultura, sempre foi um pouquinho direto. Não gosto de dar voltas. Ou é branco, ou não é, ou é outra cor, ou não é, mas não tem jeitinho, não. Para Deus, ou você é fiel, ou você é infiel, ou você é quente, ou você é frio. Não tem morno. Se você é morno, o que acontece? Ele te vomita. Mas muitas vezes eu sou muito empolgado em falar. E aí eu termino ofendendo. Aí eu termino machucando. E para pedir perdão, quando você sabe que você tem razão. O Senhor trabalhou muito na minha vida. Mas eu fui chamado para ser pacificador. E o perdão, pedir perdão e aceitar, ou talvez liberar o perdão dói, porque pega teu orgulho. Domingo passado o Fábio falou a frase: eu estou cansado de ter razão. Peça perdão, libere o perdão. Você não está dando a razão para a pessoa, você está sendo um cristão que está obedecendo ao Senhor de ser um pacificador. Sem dúvida, a paz barata pode ser comprada com um perdão barato. Mas a verdadeira paz e o verdadeiro perdão, eles são caros. Eles são muito caros. Versículo 10 ao 12. Vamos lá, olha a sua Bíblia lá. Versículo 10 a 12 diz assim: os perseguidos. A Bíblia, a mensagem diz assim, que os perseguidos, eu vou ler porque está bem pequenininho. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais nos reinos de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para desacreditar o Senhor. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles gostem disso, eu gosto. E os seus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Os meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Os perseguidos. Parece até estranho como Jesus passa da pacificação para a perseguição. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é que tentamos viver em paz. E algumas pessoas podem se negar a viver em paz com a gente. Você conhece alguma pessoa que se nega a viver em paz com você? A gente tenta, mas tem pessoas que não colaboram. Nem todas as tentativas de reconciliação são bem-sucedidas. Muitas vezes as pessoas tomam a iniciativa de opor-se a nós, de injuriar, até de perseguir. Como Jesus espera que seus discípulos, então, como que Jesus espera que seus discípulos reajam sobre perseguição? Eu recebi um e-mail de 2 pastores amigos meus na Venezuela. 2 pastores que eu conheci na Argentina. Eles eram da Venezuela, estudaram comigo em Palavra da Vida e eles voltaram para a Venezuela. Hoje eu estava compartilhando com Pedro e Nayara, vindo de Atibaia para Campinas, que eles falaram para mim o seguinte: Hernan, nós estamos agora sofrendo uma certa perseguição do governo Maduro. Me fala assim, mas por quê? Aí eles falaram o seguinte: não estão nos proibindo de falar, mas estão nos condicionando o que precisamos falar e o que precisamos não falar. Aí eu falei assim, tá bom. Eles falaram assim, é ruim, porque a gente quer se expressar e não consegue. Mas eu falei assim, mas Hernão, vou te falar uma coisa. Tem sido ótimo, espiritualmente falando. E eu falei assim, mas por quê? Porque é o seguinte, nós preparamos o sermão, chamamos os nossos líderes do pequeno grupo, nós passamos o sermão para os líderes do pequeno grupo, e a igreja se reúne durante a semana nas casas clandestinas.
E eles estão crescendo cada dia mais, Hernán. A gente não sabe como administrar quantidade de pessoas. O Senhor tem nos provisto comida. E nessas reuniões de pequeno grupo, nós temos levado comida, van juntando um pouquinho que cada um tem. E o povo tem fome. E o Senhor traz os povos com fome. Nós comemos, mas nós estudamos, nós pregamos e eles estão se convertendo. Hernán, nós temos sofrido. Sim, nós estamos sofrendo, mas nós estamos alegres. Será? Eu falei assim, cara, glória a Deus por isso. O que você está precisando? Aí ele fala assim, olha, eu tenho tudo o que eu preciso. Aí eu falei assim, Hernán, nós estamos gozosos, regozijados no poder do Senhor. Nós não sofremos perseguição de morte, mas sofremos perseguição assim, e a igreja tem se reagido. E aí eu pergunto, Jesus, como que é que os discípulos precisam se comportar sobre perseguição? E o versículo 12 diz assim, vocês têm que exultar, regozijar. Nós não podemos nos vingar como os incrédulos. Você não pode se vingar de nada. Não pode sentir autopiedade também, nem ficar sorrindo e suportar como algo, como uma coisa insensível. Nós não podemos ser vistos como masoquistas, dizendo que gostamos da perseguição, que gostamos de sofrer. Regozijar-se significa saber que a nossa recompensa está lá no céu. Que podemos perder tudo na terra, mas heredaremos tudo no céu. Porque a perseguição é um sinal de genuinidade, é um certificado de autenticidade da cristã. Ser perseguido hoje, nós fazemos parte, se somos perseguidos, nós fazemos parte de um grupo seleito. Jesus fala, pois a mesma forma perseguiram os meus profetas, aqueles que vieram antes de vocês. E outra coisa, ser perseguido, precisamos estar alegres, porque nós estamos sendo perseguidos ou sofrendo por a causa de Jesus. O sofrimento é um distintivo. O sofrimento é o distintivo do verdadeiro discípulo. O discípulo não está acima de seu mestre, e seguir a Cristo